Vive essa situação de uma vitória importantíssima. Ontem o Corinthians quebrou um tabu aí desde 2021 sem vencer aqui pelo Palmeiras. O técnico Abel Ferreira, inclusive, viu o Corinthians várias vezes mudar de treinador. O Silvinho foi o último que conseguiu vencer diante do comando da equipe do Corinthians, e o Corinthians consegue esse resultado. Por falar em treinador, separei um trecho do Ramon Dias falando ontem em entrevista coletiva para acompanharmos a repercussão dessa vitória. Na palavra, o treinador argentino Ramon Dias. Conociendo al adversario que íbamos a jugar, por eso decidimos jugar con esa línea de tres. Por ahí no tuvimos un buen arranque. Creo que los arranques nos costó los primeros 15 minutos donde ellos realmente nos superaron. Nos crearon 2 o 3 situaciones que podían haber sido en ventaja. Y por suerte tenemos uno de los mejores arqueros de Brasil, que es Hugo. Entonces respondió muy bien hasta que el equipo se acomodó, se reordenó, empezó a presionar, empezó a salir, empezó a jugar un poco más, y creo que ahí le jugamos el igual a igual. Creo que fue un partido muy disputado, muy lindo para la gente. Ellos son un gran equipo, por eso han conseguido tantas cosas importantes. Pero me gustó mucho la actitud de nuestro equipo. La actitud que tuvo en presionar, en por ahí cuando tener dificultades, saber que tenemos que defender, y lo hicieron al máximo. Me gustó mucho y cada jugador que entró rindió al máximo, así que estamos contentos, muy contentos por los jugadores y que la gente festeje porque fue un gran triunfo. Yo me río porque ser entrenador no es fácil, porque hay muchas presiones en todo sentido. Te exigen resultados, y cada vez que perdés una semifinal vamos a ser cuestionados. Pero a mí está Fabinho acá, que nos contrató, que siempre nos apoyó. Lo que nos pidió es tratar de sacar lo más rápido de esta situación a Corinthians, porque ahora en 3 meses que estamos, lo entendemos que es un equipo grande. Pero se hicieron las cosas. Pero bueno, sabemos que tenemos que entender eso, pero nosotros estamos acostumbrados, tranquilos, nunca perdemos la tranquilidad. Tenemos el apoyo de nuestra familia, que nos sigue, nos acompaña, pero estamos muy tranquilos y sabemos el trabajo que estamos haciendo. Tá aí a palavra do técnico do Corinthians. A gente tá sabendo o trabalho que vocês estão fazendo mesmo, que é um trabalho bem péssimo, diga-se de passagem, né? Que não sabe escalar um time da forma que tem que ser, ganhou o jogo, né? Tem sobrevida. Vamos ver o que vai acontecer. O Fabinho Soldado falou que ele vai ficar, não é não? Falou que vai ficar. Vamos ouvir então o Fabinho Soldado. Separei também pra gente acompanhar o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, que trata sobre essa situação. A gente tá tranquilo quanto a isso. Já falei que as coisas vão ser resolvidas, a parte jurídica, a parte financeira. A gente tem pessoas competentes para tratar desse caso, e a gente precisa dividir muito bem isso. Então, eu fico muito mais focado com aquilo que é o esportivo, aquilo que é o mais importante nesse momento, não que não seja, mas eu fico focado ao trabalho, os atletas, comissão técnica, e essas questões burocráticas certamente está sendo tratada por pessoas competentes dentro do clube, que vão o quanto antes solucionar essa questão. Isso também vale para o Transferban, Fabinho? Sim, é o que eu estava dizendo. As pessoas capacitadas para isso, departamento jurídico, financeiro, eles estão trabalhando ajustadinho para que isso seja resolvido o quanto antes. Tá aí a palavra do Fabinho Soldado, executivo de futebol. Então o Corinthians espera resolver o quanto antes. É porque quando você ganha, fala, a pergunta é uma coisa e a resposta... Quando você perde, a pergunta é diferente. É só uma borboleta. Você tá com medo de borboleta, filho? Um pouquinho. Tem medo de borboleta? Depende. Depende do quê? Da situação. Da situação. Então vamos lá. Quando você ganha um jogo, um clássico, do jeito que foi, 2-0, então é óbvio que você vai falar, não, tá tudo certo, tá tudo... Isso é normal, cara. Isso faz parte não tem como. Entendeu? A gente tem que ver o que vai acontecer até o final. O elenco que o Corinthians tem e principalmente a forma que joga. Porque a forma que joga é pífia. Ontem, por exemplo, escalou errado de novo. Mas muito errado.
Entendeu? Então vamos ver o que vai acontecer. O que mais do Corinthians, Pedro Ramiro? E aí tem um detalhe, né? O Corinthians, além disso, projeta, obviamente, a próxima temporada, mas está vivendo um passo de cada vez. O Corinthians agora, na tabela de classificação, é o 13º colocado. E tem um detalhe seguinte, ó, tá com 38 pontos, aliás, em 32 partidas, 9 vitórias. A gente falava ontem, né, craque, como a situação e a perspectiva do Corinthians muda numa velocidade muito grande, porque agora, ó, tá a 3 pontos de distância. Na verdade não é só o Corinthians, né? É o Fluminense, sim, é o Vitória, é o Corinthians, talvez o Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino. Sim. 2 vitórias, o Corinthians ganhou 9 pontos. 9 pontos em Cuiabá, 9 Atlético e Palmeiras. Sim. Alguém falava que ia acontecer isso? Pega aí os comentaristas, pega os analistas, sabe o que eles falavam? Que era 1 ponto que ia ganhar. Então, é isso que é o Corinthians. E aí você tem que ter vitórias, tanto é que tem 9. Sim, 9 o time e o Vitória tem 11. Tem 11. E aí o detalhe é, o Atlético Paranaense dentro do Z4, tem um jogo a menos, é verdade, tem 9 vitórias também. Mas o detalhe é o seguinte, a distância para o Corinthians desses times já é de 2 rodadas. Então o Corinthians tem uma vantagem, digamos assim, de 2 rodadas para permanecer fora do Z4 e batalha pela parte de cima da tabela. Então o Timão já começa a projetar o próximo jogo, muito provavelmente sem o André Ramalho, e não poderá contar no sábado também com o Mateuzinho e o Hugo, lateral, que estão suspensos para essa partida, levaram o 3º cartão amarelo. É o Corinthians que agora escapa da zona de rebaixamento e vive uma vida mais tranquila. Só completando também a informação sobre a questão da cabeça de porco, porque tem novidades sobre o assunto, o Corinthians já entregou as imagens da arena à polícia para tentar evitar a punição. O clube está tentando colaborar para encontrar o responsável. A polícia já levou até um responsável, um dos suspeitos, na verdade, para a delegacia, para o GCRIM que tem ali dentro da Neoquímica Arena. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês que são mais... Vocês são jovens, esse cara que comprou o porco, tem as imagens dele no Instagram, vocês viram aí? Sim. E ele é conhecido da torcida. Mas não foi ele que jogou, então? Não, ele admite nas redes sociais que foi ele que jogou. Não, ele cara. fala que ele comprou, na verdade, né? Mostrou a imagem dele. Não foi? E assim, assim... Ele registrou tudo que ele fez e a polícia fala, a gente tá vendo quem foi. Pô, o cara postou, minha gente. Sim. Não é, ele compra É só o porco. você pegar o link do Instagram dele e vai lá do cara, não, procura e vê o endereço do cara. Não, e vai lá onde que ele comprou, vê como é que foi, o cheque que foi, como que pagou, como que não pagou e acabou, cara. Quem frequenta as torcidas organizadas sabe quem é, porque inclusive ele já foi expulso do quadro associativo da torcida dos Gaviões da Fiel. Então é um nome conhecido ali no meio. E o detalhe agora que falta a polícia de fato confirmar que foi ele, porque por enquanto, obviamente, apesar das imagens e tudo mais, a gente trata como suspeito, legalmente falando, né? Então tem esse detalhe, o Corinthians aguarda tudo isso, craque. Vamos lá então, essas são todas as informações. Os próximos jogos do Corinthians, filho. Falar dos próximos jogos do Corinthians, o Corinthians volta a campo no sábado diante do Vitória, jogo importantíssimo. Aí ficou sabendo que na próxima quarta-feira, dia 20 de novembro, na verdade, feriado, né? Tem um jogo às 11 da manhã diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Vasco da Gama na sequência, jogo que também acontece na Neoquímica Arena. Tem o Criciúma fora de casa. Aí a penúltima rodada contra o Bahia, também na Neoquímica Arena. E depois contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio acontece fora de casa. É só um detalhe também sobre o Iroberto. O Iroberto tem vivido uma fase espetacular, né? Chegou a 25 gols nessa temporada, é a melhor temporada da carreira dele, e desde 2017, desde o Jô, o Iroberto é o atacante que mais marcou gols com a camisa do Corinthians em uma temporada. Então é um atleta que tem se destacado cada vez mais. O Corinthians obviamente se preocupa em perder tão rápido o atleta, mas até o Jorge Nicola já informou nos donos da bola da TV Bandeirantes que o empresário dele, o André Cury, tem trabalhado para que o Yuri Alberto deixe o Corinthians na próxima temporada. Isso se torna uma preocupação, é verdade, mas é um jogador que tem se destacado nesse timão. E aí, para fechar a informação do Corinthians hoje que fechou um novo acordo com a patrocinadora ESI Seguros, agora até 2025. Vamos lá então!